Olá, e começa mais um Arquitecor Show pela VESA TV, o nosso programa sobre arquitetura, decoração e tudo sobre esse mundo. Eu sou Jaqueline Brito e toda semana tenho meus convidados especiais aqui para falar desse mundo. E hoje eu estou com a Nayara, bem-vinda. Nayara é fotógrafa e especialista em branding, posicionamento. Bem-vinda, Nay. Muito obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui também. E a Carol é arquiteta, né, Carol? Especializada em residencial, principalmente interiores, e é um prazer estar aqui também. E a Carol veio a convite aí da Nay, e o nosso tema dessa semana é a importância do posicionamento para a sua marca e comunicação. E quando a gente fala de arquitetura, a gente até estava aqui conversando antes nos bastidores, o arquiteto é muito dos bastidores, né? Também da obra, do projeto. E aí, Nay, já quero que você... Já vamos com o tema, já. Vamos. Mas eu vou pedir para você se apresentar. Olha, eu que errei aqui a ordem, mas vamos lá. Então, eu sou Nayara Fokoski, sou hoje fotógrafa retratista, também estrategista em marca pessoal, em marcas, né, no caso, em branding. E oriento muito especialistas a conseguirem se posicionar, se comunicar melhor, realmente ser entendido pelo público, que é uma coisa que a gente precisa, né? Se não tem o entendimento, nosso trabalho não funciona. E sou arquiteta de formação, então entendo muito bem o mercado, sei quais são as dores. Lados, projetei né? 7 anos da minha vida ainda. Bastante, né? Então eu sei bem o que é estar nos bastidores e o cliente está ali, não entendendo como é que ele chega, como é que ele não chega, e a gente ainda tendo que estar... arrumando tudo para que ele entenda nosso tipo de projeto, quais são os nossos valores, enfim. Então, o arquiteto, ele é direcionado a ficar mais nos bastidores. Ninguém ensina o arquiteto a ir para palco comunicar. Não, isso não é pauta da faculdade, não é, Nay? Infelizmente. Não é, infelizmente. Falta muita formação pra gente. Falta. E essa é uma delas. Falta. Às vezes até de projeto, que tem coisas ali do dia a dia que acontece, a gente não sabe, mas essa parte também da comunicação a gente não aprende, só vai lá. Inclusive é um dos primeiros choques, né? Que todo mundo tem que ir pra frente e defender o TCC. Ali começa o pânico, que ninguém tá preparado para defender o TCC na frente, enfim. Exato. Mas na jornada, no dia a dia, é sempre isso também. O cliente chega, ele quer, e a gente precisa entender o cliente, precisa se comunicar bem. Então, essa linha, ela precisa ser desenvolvida desde o começo, para que a gente possa ter sucesso nos projetos. E Carol, você é especialista em arquitetura residencial, né? Sim, e como que essa parte do posicionamento impacta para você? Eu acho que não tem como dissociar um bom posicionamento de um bom resultado de projeto, independente de ser arquitetura de interiores, residencial, corporativa, não importa. Porque a nossa boa comunicação vai dar toda a segurança e o norte para esse cliente. Exatamente. Para a gente conseguir direcionar ele no melhor caminho. Então, eu não vejo como dissociar isso. E aí, como a Nay comentou, é triste que a gente já tem esse primeiro baque logo na apresentação, né? Sim. Do TFG e não é preparado para isso. Então, hoje é um tema mais abordado por causa das redes sociais. Mas a verdade é que a gente deveria ter essa destreza na comunicação desde sempre, porque se a gente vai conduzir outras pessoas, os nossos clientes, precisa ser bem trabalhado isso, porque senão não tem esse match entre o que você quer comunicar para o seu cliente e saber entender o seu cliente para trazer a melhor solução para ele. Então as coisas não tem como dissociar. E só de falar com a Carol, a comunicação dela é tão tranquila, até eu me acalmei aqui. Mas é justamente isso, eu acho que é esse o poder da gente, até para conduzir, né? Você tem a parte da calma, eu às vezes que sou mais acelerada, eu tenho que saber controlar isso, né? E como que a gente consegue, Nay, diferenciar ou até mesmo lidar com o público? Como que a gente lida aí com essas diferenças até de comunicação? Então, isso é sempre um desafio do ser humano, independente da área Mas eu sempre falo que primeiro parte da nossa personalidade. Se a gente não conhece qual que é a nossa personalidade, como que é o nosso jeito de ser, a gente vai desconhecer quem é o nosso público. Não tem jeito. E aí geram os conflitos, né, que a gente chama de ruídos de comunicação. Porque
a gente não está conseguindo expressar quem a gente é, consequentemente o cliente também não consegue entender o que a gente quer transmitir. Sim. Então, o primeiro passo é sempre a gente parar um pouco, entender qual que é a nossa personalidade, se a gente é mais expansivo. E a Carol, a gente estava até conversando ainda agora, que eu sou bem expansiva e ela já é mais introspectiva. Então, se eu sou mais introspectiva, eu não vou lidar com clientes extremamente expansivos que eu posso me sentir constrangido. Então, são coisas que a gente vai alinhando ao longo da jornada para que a gente possa ter mais sucesso dentro da comunicação, com mais rapidez, com mais eficácia, desde o briefing até a entrega do projeto, né? Exatamente. E a Carol também tem que lidar nessa comunicação que é o lado cliente, né? Eu acho que a escuta, eu acho que é um dos principais, né? Saber ouvir. Como é que você trabalha aí? Me dá a sua... o quadro de dicas ainda no final, mas eu já vou puxando dicas de vocês. Eu vejo que é uma falha de muitos arquitetos, de colegas, muitas vezes, em ouvir o cliente. Às vezes a gente já tem um estilo próprio, um modo de arquitetura que a gente acha correto, que a gente não abre mão, mas a gente não para escutar os anseios, os desejos daquele cliente. Sim. E a gente precisa, porque ainda mais quando a gente está falando de uma arquitetura residencial, né? Às vezes é o sonho da vida daquela pessoa. Pode ser que ela economizou uma vida inteira para aquele momento, ou ainda que ela não tenha economizado, às vezes é o primeiro momento que ela está tendo contato com um profissional. Então, se você não para realmente ouvir esse cliente, entender as demandas do dia a dia dele, o que funciona para ele, porque o que funciona para mim não vai funcionar para outra pessoa necessariamente, o que funcionou para um cliente não funciona para outro também. Então, é parar, ouvir e ter esse alinhamento de briefing muito bem feito. Sim. E engraçado que isso reflete até no processo projetual. Às vezes você vê alguns processos que o cliente passa por revisão, e a coisa nunca deslancha, tá sempre... Não finaliza, né? Tá sempre travada. E por que isso acontece? O problema está no briefing. E o briefing começa em escutar o cliente, saber entender as reais necessidades dele e conduzir ele da melhor forma. Sim. Então, o briefing para mim é a chave de boa parte do processo projetual. Você quer evitar a revisão? Quer ter uma coisa mais fluida? Investe num bom briefing, em escutar o seu cliente e posicionar ele muito bem dentro desse processo, para ele ter confiança também no que você está passando. Sim. E que ele está sendo abraçado nesse processo, que o projeto é para ele. Não é para você, não é para fulano, é para ele. É a segurança, né? É a segurança. E eu percebo, Carol, que às vezes o cliente, ele também não sabe o que ele quer. Não, muitas vezes não sabe. Se a gente não sabe ouvi-lo, eu já tive projetos que o cliente me falou uma coisa, mas nem ele sabia o que era aquilo. Sei lá, eu quero um projeto rústico. Mas às vezes nenhum cliente sabe realmente o que é um estilo rústico. E aí você faz achando que ele sabe, mas ele não sabe. E aí quando você entrega, não é aquilo. Então eu acho que as pessoas não se conhecem verdadeiramente, né? E parte da gente investigar, né? Fazer essa comunicação fluir melhor. Sim, e é legal que essa investigação que a gente faz sobre o cliente, ela vai muito além até do que ele gosta, qual é o estilo que ele se identifica. Você precisa entender como aquela casa funciona. Como que é a rotina dessa pessoa. Sim. Às vezes, para essa pessoa, a área de jantar, ou cozinhar, é o coração da casa. Sim. Então, é ali que você vai investir em entender como que funciona essa dinâmica dentro daquela família. Exatamente. E direcionar ele nesse sentido. E aí, às vezes, o estilo não vai ser adequado, inclusive, para a necessidade dessa pessoa no dia a dia. Então, às vezes, até é a estética que ela está procurando, mas não necessariamente casou ali com a funcionalidade que ela também precisa. Então, por isso que eu acho que o briefing é o coração do projeto. Adorei essa expressão. Todo episódio saiu com uma expressão nova, adorei. O briefing é o coração do projeto. E, Nayara, me fala um pouco quando a gente fala em branding, posicionamento, a fotografia, você também é fotógrafa, então como que isso também me favorece a passar a mensagem para o cliente? Que hoje são redes sociais, acaba que a gente traz muitos clientes das redes, né? Então como que a gente comunica isso? Quais são as estratégias aí que a gente pode utilizar? Quando se trata como marca, são
inúmeras estratégias, então é bem difícil a gente trazer todas aqui. Sim. Mas o básico é você realmente alinhar a comunicação para o cliente que você tem conexão com você, né? Já puxando um pouquinho do que a gente trouxe antes. A marca, ela vai ranquear na cabeça das pessoas aquilo que você representa para eles. Então, quando a gente começa a pegar os elementos, e arquiteto é ótimo para isso, né? Eu fui da arquitetura para comunicação. Quando a gente começa a pegar uns elementos que realmente atrelam a nossa imagem, aquilo que comunica valores, principalmente, que comunica posicionamento a respeito do que eu permito ou não. É preciso isso deixar claro para a pessoa entender se ele é seu cliente ou não. E a gente precisa começar a levar isso também para as redes sociais. Então, análise de cores do que eu vou utilizar é importante. O tipo de palavras que eu vou comunicar é importante. Então, quando a gente trabalha para branding, é um olhar abrangente de como que as pessoas vão perceber os nossos valores, a nossa personalidade e para quem. Então, tem arquitetos que vão trabalhar para um público B, C, tem arquitetos que vão trabalhar para o público A. E essa comunicação ela não pode ser igual. Sim. Né? Que precisa transmitir personalidade, principalmente. Uma das coisas que eu mais vejo hoje é todo mundo pegar um método, aplicar o mesmo método e fica todo mundo igual. Exatamente. E principalmente a gente que trabalha com essa parte visual, eu fico publicando projetos, e eu fico mais um. Onde está o diferencial que está além daquela imagem de projeto? E isso precisa ser exposto para poder fazer diferença entre os arquitetos. E a essência também, Sim, né? com Acho que certeza. da mesma forma que o cliente quer a essência dele no projeto, o arquiteto também precisa transmitir essa essência que é ele. E às vezes a gente também tenta se moldar, né, Nai? Eu acho que é importante. E isso até é uma dúvida que eu acho que as pessoas sentem. Eu sempre vou querer atender o público A, mas a minha comunicação às vezes não está adequada. Mas faz parte da minha essência ser expansiva, ser desse jeito. Como que a gente faz isso? Eu tenho que abrir mão ou não? Tem ferramentas? Me fala um pouco. Eu parto do princípio que eu não vou abrir mão de quem você é em essência. A gente vai criar um plano estratégico para que a sua essência possa se manifestar. Entendi. Ao longo do tempo, eu tenho várias áreas além da arquitetura hoje, né? Então fica um pouco do acervo um pouco mais rico, assim. A gente vai entendendo que a nossa profissão é um meio da gente se expressar. Então, pessoas mais criativas vão tender a áreas mais criativas. Tem gente que é mais fria, vai tender a áreas mais numéricas, digamos assim. Então, dentro da essência, a gente precisa entender quais são as coisas que eu preciso colocar para o cliente entender que eu sou expansivo. Que ele não tem essa obrigação. Quem tem essa obrigação sou eu como comunicador. Isso é importante. Sim. Porque às vezes a gente acha também que, mas ele não me entendeu. É. Mas às vezes não é não um problema, mas está no dever do comunicador, Sim. então, né? Quanto mais claro a mensagem que você transmitir para o outro, não ter dúvidas de quem você é, melhor. Isso é o tal do posicionamento que todo mundo fala, né? Sim. Não é emitir opinião, a opinião faz parte do posicionamento. O posicionamento é como você vai ser percebido por aquela pessoa ali. Então a gente precisa, de fato, começar a abrir mão de certos pudores, vergonhas, timidez, e começar a colocar realmente o que te expressa dentro da rede social para o cliente que tem afinidade com isso chegar. Ser quem você é. Sim. Não é? É como eu conversando com a Carol, eu já consegui, né, sentir como ela é, mas às vezes, como que eu demonstro isso nas minhas redes sociais? Até eu comecei a seguir a Carol, eu consigo, vendo ela pessoalmente, entendo como ela é nas redes, mas às vezes a gente não consegue ter esse contato, né? Não, na verdade é difícil, né? Passar isso. Mas é muito importante, principalmente porque traz já esse cliente afinado com você. Então, às vezes a gente quer dissociar a nossa imagem pessoal da nossa imagem profissional. Sim. Então, a gente, como a Ana comentou, faz o que todo mundo faz. A gente posta projeto, uma foto atrás da outra, coisas maravilhosas, mas quem está por trás daquele projeto? Sim. Quais são os valores que aquele profissional tem? Será que tem a ver comigo ou não tem? Sim. Então, eu acho que é aí que entra o valor de mesclar a nossa vida pessoal com a profissional e trazer tudo isso para as redes sociais. Para ter esse rapport de valores. Então, tendo isso alinhado, já vem o cliente que é ideal para você, que comunica
com você, que tem esse match. Então, é importante. E aí tudo flui, né? Tudo flui. Porque, querendo ou não, quando os valores e princípios já estão alinhados, abrir até para entender o briefing do cliente é outro patamar, assim. Sim. Fica muito mais fácil porque ele vai se sentir mais à vontade até para dizer o que ele sente, o que ele quer de fato. A gente já tem que ser meio psicólogo para entender que é o cliente que está ali na frente. É verdade. Então, quando ele já chega com valores alinhados, ele já chega com confiança para poder expor quem ele é para um projeto dos sonhos, né? Exatamente. Faz muita diferença. Bom, e o nosso papo tá aqui super fluindo, mas eu vou chamar um comercial, mas rapidinho a gente volta. Voltamos com o nosso Arc Decor Show e hoje eu estou aqui com a Nayara e a Carol. Estamos falando sobre posicionamento, marca, comunicação, como você pode, deve, né, se comunicar aí com o seu cliente e também na vida até pessoal, né? Acaba que a comunicação interfere em tudo. E agora também a Nayara, ela é escritora, né? Também teve aí um livro, a gente vai colocar aqui a capa do livro dela. Eu quero que você me fale um pouco desse livro. Com certeza foi um desafio, né? Me fala um pouquinho o que esse livro representa para você. Esse livro já era um sonho, já estava escrevendo faz um tempo. Esse é o primeiro, é em coautoria com outras 30 mulheres, e onde eu trago também essa questão da comunicação, o quanto que ela é importante para o nosso dia a dia, principalmente uma linha bem própria que eu tenho desenvolvido que chama comunicação sistêmica, que trabalha muito a questão do pertencimento. Quem que pertence a isso? O que pertence à sua história? Então esse livro está hoje aí disponível para ser adquirido, ser comprado. Inclusive, eu trouxe um exemplar para você. Ai, que bom! Adorei! Olha que demais, adorei. Vou ler com certeza. E quais os desafios aí? Agora a gente falou da comunicação, mas é um desafio, né? Sim. E quais são os maiores desafios quando a gente resolve? Não, a minha comunicação é essa. Talvez o desafio é até encontrar qual é a sua comunicação, né? Mas quando você já sabe, quais são aí? Eu quero que você me conte um pouco. O primeiro é encontrar, o segundo é se permitir desagradar. Primeiro encontrar, o segundo permitir desagradar. Nossa Senhora, deu até um bom aqui na minha cabeça. Querendo ou não, quando a gente se posiciona dentro de uma comunicação, tem pessoas que não vão gostar. Sim. Isso é importante acontecer. Que é justamente para ficar bem claro. Porque quando a gente quer agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. E aí, no fundo, a gente fica frustrado por dentro. Ai, por que tá chegando esse cliente chato? Ai, por que tá isso? Ai, por que tá aquilo? É porque você não tá se posicionando mesmo de fato. Então, o primeiro ponto é realmente você entender, se encontrar. E o segundo é se permitir desagradar alguém. Tá tudo bem. Sim. E as pessoas vão chegar e também vão embora, né? Sim. Eu acho que esse fim de ciclo, né, que também acontece no projeto. O projeto também tem um início, um meio e um fim. E eu acho que até agora nas redes sociais a gente fala muito de demitir o cliente. Sim. Não é? Seria bom se não precisasse, mas às vezes precisa. Já demitiu, Carol, um Já, cliente? Me infelizmente. conta. Infelizmente, já demiti. Mas também é libertador, né? Às vezes, durante o processo de projeto, alguma coisa fica truncada, não anda, gera muito desgaste pra gente, pro cliente, Sim. Então é melhor encerrar antes que vire um litígio, né, que a gente não precisa dentro do projeto. Então uma coisa que era para ser super agradável, se transformar num sonho, vira... Aí às vezes começam aqueles pesadelos, né? Então às vezes é melhor encerrar antes mesmo, mas com uma comunicação assertiva, um bom posicionamento, diminui muito a probabilidade dessas coisas acontecerem. Sim. Quando dão os ruídos é porque alguma coisa na comunicação não ficou bem estabelecida. E a gente, como maestro, tem que segurar essa culpa e falar assim, acho que dessa vez eu não me comuniquei, não me posicionei direito. Sim. Então até essa questão do posicionamento, tá tudo bem desagradar, não é todo mundo que vai gostar do que eu acredito, do que eu entrego, e tá tudo bem. Eu quero realmente as pessoas que estejam alinhadas. Né? E Carol não, Nay. Eu pensei na Carol e falei, Nayara, eu acho que também quando acontece isso, vem uma frustração e uma cobrança nossa.
E aí a gente também se culpa, né? E começa ali a se falar, aonde que eu errei? A culpa é minha. E como lidar também com essa falha ou com essa culpa? Ou, enfim, como a gente pode até desmistificar um pouco isso na comunicação? Então, quando a gente trabalha a comunicação, não é 100% de culpa de uma pessoa só. Sempre vão ter as duas partes envolvidas, né? Então, o posicionamento precisa ser feito, a primeira parte, lógico, por conta do profissional, para que a gente possa conduzir, como é que vai fluir, quais são as etapas, em que momento ele participa mais, em que momento ele participa menos, para que a pessoa do outro lado consiga ter clareza das informações e também se posicionar a respeito. Mas também tem muito cliente que não fala o que está acontecendo, que está se desagradando com o processo, que não está se posicionando. Então, a gente precisa entender que sempre há as duas partes. Quando chega num conflito, é que ambos deixaram de comunicar ali. Então, eu gosto de partir do princípio de que quem tem mais consciência tem mais responsabilidade. Sim. Então, se a gente, como arquiteto, tem mais consciência desse processo, a gente tem mais responsabilidade também de transmitir isso ao outro. Mas dentro de uma frustração é lembrar que você não participou disso sozinho. Então não precisa se chicotear. Analisa o seu lado da história, vê como você poderia ter conduzido de uma forma diferente, coloca isso para os próximos passos e tá tudo bem. E aí também é importante ter processos, né? Sim. Tudo que envolve processo, eu acho que a partir do momento que a gente consegue identificar isso e faz um bom processo, a gente também diminui, né? Sim, os processos eles não acabam nunca. Não é uma tarefa que começa agora, daqui 2 semanas eu acabo de mapear e destrinchar os meus processos. Não, eles estão sempre num processo de refinamento. Por causa disso, né? Você vai enxergar às vezes uma falha, uma coisa que precisa ser melhorada. Então esse processo vai sendo refinado e vai ficando cada vez melhor. Mas ele não para nunca. Então é importante ter toda essa parte também. E eu queria agora, meninas, que vocês me contassem alguns casos de sucesso, a Nay com algum arquiteto, claro, já trouxe a Carol aqui, com certeza ela é um case, né? Mas traga, assim, exemplos pra gente que vocês tiveram um grande sucesso, assim, que a comunicação, o posicionamento foi crucial na trajetória de vocês. Eu vou trazer o meu próprio case, que foi o primeiro, foi quando realmente eu startei para começar a virar o jogo, dentro de um evento em Belém, que eu participei, chamava Belém Design Zones, era um evento de arquitetura, gastronomia e regionalismo mesmo de Belém. E com esse processo da comunicação, de conseguir expor o que estava sendo feito, quais eram os projetos que estavam sendo feitos, eu acabei ficando em primeiro lugar. Olha que legal. Então foi meu primeiro prêmio como comunicadora dentro da arquitetura ainda. E aí, a partir disso, comecei a expor isso para outras pessoas. Fora isso, são tantas pessoas que chegam, eu falo, tá alinhando, tá direcionando, e quando eu vejo que ela tá conseguindo cobrar mais, conseguindo ter menos problemas com o cliente, a rede social tá funcionando melhor para ela conversar com as pessoas, aí poxa, é olhar e falar, que bom, vai, ajuda mais gente, tá tudo bem. Né? E você, Carol, até para fechar projetos, né? Engraçado esse processo de fechar projetos, né? Então, um colega uma vez perguntou, mas Carol, como que você faz para captar? Eu falei assim, olha, eu sou a pior pessoa para você perguntar isso, porque acaba vindo das indicações, né? Sim. Então, eu tenho muitos clientes que se tornaram amigos, muito próximos. Sim. E eu dou o mérito por todo o processo. Então, foi tudo tão bem conduzido que pôde sair uma amizade no final desse processo. Então, isso para mim já mostra que tudo foi alinhado, tudo foi bem orquestrado e gerou bons frutos. E começa tudo nessa comunicação, na condução, né, desse cliente. Então, e agora eu estou passando por um reposicionamento. Né? Também a Nay, obviamente, me conduziu, né? Sim. Então agora está mudando bastante. Eu vou começar a falar de outras questões relacionadas à arquitetura. Então Que também legal. estou passando por um reposicionamento. Então é uma nova fase. Totalmente diferente. Minha ideia é trazer novas abordagens nesse olhar da arquitetura, principalmente de interiores. Que legal. E eu já vou pedir dicas aí pra vocês, né? Quem se sente perdida, é claro, além de te contatar, de te chamar, né? Os seus métodos, se você também quiser falar um pouquinho dos métodos que você tem. Mas qual dica que eu posso utilizar hoje mesmo, que eu posso fazer, que eu posso mudar pra me posicionar, pra mostrar quem eu sou?
o que eu gosto de trazer, assim, primeiro, que é mais fácil para o ser humano olhar para aquilo que incomoda, né? Então, mapeia primeiro tudo que incomoda. Depois que mapeou tudo que incomoda, mapeia tudo que agrada. Vai ficar mais claro da gente começar a entender, poxa, para onde eu tenho que caminhar. E, lógico, se pudesse ser conduzido por alguém é mais fácil, porque a gente não enxerga tudo. Sim. Né? Desse ponto, eu vou também trazer a minha metodologia aqui, Claro. né? Então, eu sempre falo, é o método FALE. Fonte, audiência, linguagem, estratégia. Fonte é você. Tudo que te compôs, qual é a tua jornada? Não pensa só no profissional. Tá. As tuas vivências de vida, elas vão fazer diferença, porque é aí que está lapidado os valores, né? Que vão fazer o outro se conectar com você. Depois disso, aí mapeia quem é o cliente mesmo. Pô, eu quero um cliente que gosta de fazer trilha, porque ele é um cara legal, é um cara mais aberto, diferente, ok. Então, só um exemplo aqui. Sim. Aí, a partir disso é que a gente mapeia. Poxa, eu quero conversar com essa pessoa, então eu vou falar mais gírias, eu vou ter uma comunicação diferenciada nesse ponto. Não, meu cliente é mais sério, então eu vou falar de uma forma mais séria, justamente porque está conectado com você. Sim. E aí sim você mapeia onde você vai se posicionar. Quais são as redes sociais que tem a ver com você, né? Todo mundo que precisa estar em todas as redes sociais, que isso gera uma ansiedade absurda. Nossa, que às vezes a gente consegue dar conta de uma. E eu sou completamente contra isso. Isso dar conta de uma bem feita, melhor do que fazer várias mal feitas. Sim. E assim você vai construindo os laços com as pessoas ali. Adorei. E você, Carol, que dica que você dá para o arquiteto conseguir se comunicar, ter uma boa comunicação aí com o seu cliente e evitar retrabalho, perda de tempo? Primeiro, esse autoconhecimento. E se for uma dificuldade, procurar alguém que te guie. Por exemplo, nesse reposicionamento, a Nai veio me guiando. Sim. Porque é muito fácil a gente não querer olhar para as coisas que doem, né? Verdade. Então, é bom ter alguém de fora vendo o que a gente não quer ver. Ajuda muito esse direcionamento externo. Sim, Né? sim. Quando a gente precisa se colocar de forma mais clara, mais assertiva. E ser gentil consigo mesmo nesse processo. Sim. Né? Procurar esse autoconhecimento, quem é você, quem é a sua história, o que conecta com você, para conseguir transmitir isso para as pessoas que você quer atrair. Exatamente. E não querer fazer o que todo mundo faz, que é o mais fácil. A gente vê um arquiteto que está indo super bem, fala, nossa, é isso que eu quero fazer, e tenta copiar aquele mecanismo e acaba não dando certo. Porque está faltando vir a essência da pessoa. Sim. Sim, e cada um tem a sua história, né? Quem é diferente. Até nas redes sociais a gente vê, agora todo mundo usando blazer. Aí todo mundo usa blazer. Agora é o batom vermelho. Aí todo mundo põe o batom vermelho. Não é isso, né? Eu tô falando besteira. Não tá falando não. E realmente tem esse mito de que isso vai transmitir autoridade. Não é bem por aí. A vestimenta, ela precisa estar alinhada com o seu estilo de vida para poder alinhar com o cliente certo. Não é, o que vai transmitir a autoridade é o quanto você está transmitindo de forma leve aquela informação. Para que as pessoas olhem e falem, olha, aqui tem coerência, que bacana, eu gosto, eu me conecto com ela, nem sei porquê, mas justamente porque isso está tudo alinhado. Então, não é o blazer que vai transmitir a autoridade, muitas das vezes ele transmite até desautoridade. Porque às vezes não é algo que se conecta com você, não te cabe, não te veste, não adianta, né? Não fica legal, e aí fica artificial. Fica artificial. Vai passar uma imagem negativa ao invés de positiva, gera esse ruído. Exatamente. A gente percebe inconscientemente, mas tem esse ruído e fala, tem alguma coisa nessa pessoa que não me agrada. Eu não sei o que é. É como às vezes, não sei o que é, mas tem alguma coisa, mas às vezes nem é da pessoa, é como ela não tá sabendo às vezes se comunicar, né? Exatamente. E realmente às vezes também não dá match, né? E vamos seguir. Eu diria também que é importante o profissional colocar o cliente como protagonista daquela história. Não ele. Exatamente. Esse é um ponto também, né? Que a gente, às vezes, se pega muito a comparação, né? Os valores. Então, às vezes, a gente acha que é aqui, né? O ego. Sim. Tá sempre ali mexendo com o ego. E nem sempre é assim, né? Meninas, adorei o nosso bate-papo. Foi bem rapidinho, acho que a gente poderia ficar aqui umas 3 horas conversando. Vamos fazer uma reivindicação para o nosso Arquidecor ter muito mais tempo. Eu adorei. Eu vou pedir para você que está nos assistindo seguir essas 2 profissionais. Vai estar o @ né, das principais redes sociais aqui delas. E assim que você assistir esse programa, compartilha, segue. E se fizer mudar alguma coisa aí na sua vida, marca a gente. Com certeza.
Nayara, muito obrigada pela sua presença, um prazer te conhecer. Eu que te agradeço, uma honra estar aqui podendo compartilhar esse conteúdo, ajudando mais arquitetos a fazer esse mercado ficar melhor, né? Amém, isso aí. Carol também, muito obrigada, adorei conhecer a sua paz. Nossa, olha, realmente, eu entendo por que as pessoas ficam amigas dela. Eu já entendi, eu quero ser amiga, eu quero ser sua amiga. Mas por dentro eu tenho um turbilhão também. Nossa, eu adorei. E eu acho que é isso, a gente conseguir trocar e aprender, né, com Sim. as pessoas. A gente tá aberta aí, muito obrigada. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E espero manter, né, sempre esse papo gostoso. É isso aí. Meninas, obrigada. Você que está aí nos assistindo, muito obrigada. Lembrando que quem me vestiu hoje foi a Touch by Tita. Segue ela e no final tem um recadinho. Tchau! Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.